Ei, Marvel, ótimo trabalho com Capitão América, Thor, mas agora, que tal um herói asiático americano? Uau! Agora que a loucura acabou, o trabalho começa. Tem tanta coisa em jogo aqui. A gente tá lutando por nossa identidade, pelo nosso direito de nos vermos e sermos vistos, pelo nosso direito de pertencer. Aquafina, bora trabalhar. Shang-Chi é um herói que é um estereótipo. O estereótipo do homem asiático lutador de Kung Fu. Mais do que isso, originalmente ele é filho de um personagem orientalista e ofensivo como o Fu Manchu. Então como que vai sair um filme bom e que represente bem os asiáticos a partir disso? Olá pessoal, eu sou o Léo e esse aqui é o Sentido Aranha, o quadro em que eu falo pra vocês como que eu me sinto sobre coisas. E nesse Sentido Aranha eu vou explicar tudo pra vocês sobre o primeiro filme de super-herói protagonizado por um asiático americano. Eu vou explicar as novidades que saíram na Comic Con sobre o Shang-Chi, vou explicar quem é o personagem, falar sobre o elenco, falar como o elenco tá foda, porque ele revela a intenção da Marvel em sim lucrar, mas também de trazer a pauta da identidade asiática americana para um filme blockbuster de super-heróis. Nós, brasileiros, nos espelhamos, formamos a nossa identidade também assistindo a cultura pop hollywoodiana. É só olhar como a Comic Con do Brasil é a maior do mundo em termos de público. O que a gente assiste lá fora, a gente reproduz aqui dentro. Portanto, eu, como asiático brasileiro, americano, me vejo nos asiáticos estadunidenses, vejo a minha história ali e me identifico com a luta deles lá por representatividade. E o filme do Shang-Chi, assim como pra eles é uma conquista, uma vitória na representatividade asiática, pra nós, asiáticos brasileiros, também é. E eu espero que, inclusive, ele role um reflexo disso aqui nas produções do Brasil, que tem uma carência absurda de histórias como as nossas, de histórias brasileiras, histórias asiáticas brasileiras. Espero que isso se reflita aqui no Brasil. Na descrição vai estar um guia com os capítulos e temas que eu discuto aqui no vídeo. E falando rapidinho em histórias asiáticas americanas, eu iniciei um podcast na semana passada de storytelling chamado Histórias, e a primeira história se chama Cebolinha Amarelo, em que eu reconto a história do Cebolinha se ele fosse um asiático brasileiro. Entra aqui no link na descrição para dar uma escutada nessa história e me segue lá no podcast. E vamos agora falar sobre essa história que é asiática americana, essa história que também é dos filhos da diáspora asiáticas, essa história que vai ser o filme do Shang-Chi. Capítulo 1, o painel de Shang-Chi na Comic Con. Aconteceu o painel da Marvel na Comic Con de San Diego, no famoso Hall H, e foi anunciado um monte de coisa foda, como a nova Thor, que vai ser a Jane Foster, interpretada pela Natalie Portman, o Blade novo, o Capitão América Falcão, um monte de coisa, mas a coisa que mais me emocionou como asiático brasileiro foi as confirmações do elenco do Shang-Chi e a Lenda dos 10 Anéis. Eu não sei se essa vai ser a tradução do filme. O painel começou com o Kevin Feige, o produtor fodão da Marvel, explicando como os 10 Anéis já estão presentes desde o Homem de Ferro, já que os 10 Anéis são a marca registrada do Mandarim, clássico vilão do Homem de Ferro, e finalmente a mitologia dos 10 Anéis vai ser devidamente explorada em Shang-Chi, em que vai aparecer o verdadeiro Mandarim, não o impostor interpretado pelo Ben Kingsley, que apareceu no Homem de Ferro 3, mas o verdadeiro, e o Mandarim vai ser interpretado pelo incrível e lendário ator chinês Tony Leung, que fez filmes clássicos que eu amo, como Amor à Flor da Pele, Conflitos Internos, Hard Boiled, Amores Expressos, só pra nomear alguns. E eu já vou explicar mais pra frente porque é muito foda que o Mandarim vai ser o inimigo nos cinemas do Shang-Chi. É o Shang-Chi que vai enfrentar ele e não o Homem de Ferro. Eu falo disso mais pra frente. Daí ele anunciou no elenco a incrível Aquafina, ele não falou quem que ela vai interpretar. Pra quem não conhece, o papel dela de maior sucesso foi em Crazy Rich Asians, mas ela tem uma carreira invejável e hilária como rapper. Eu vou até linkar umas músicas dela aqui na descrição. Já falo também por que é incrível eles terem escolhido alguém como a Aquafina pra ser uma personagem de peso em Shang-Chi. E por fim anunciaram o Simu Liu como protagonista, o Shang-Chi. E aí você pode pensar, legal, um desconhecido. E sim, ele é desconhecido. O trabalho mais conhecido dele é em Kim's Convenience, que é uma série canadense de uma família asiática canadense que nem é distribuída aqui no Brasil, mas deveria. Eu mesmo nem sabia qual era o nome desse cara, tendo visto ele só em alguns vídeos na internet.
Mas a escolha dele, do Simu Liu, significa muito sobre o que a Marvel pretende com esse filme, sobre as intenções e temas que a Marvel quer explorar, pois o Simu Liu, em toda a sua carreira profissional, ele tem carregado o discurso e as pautas de representatividade asiática, de identidade asiática, de nós, como grupo cultural, social, étnico, subrepresentados na cultura a qual a gente pertence e como que isso deve mudar. E é sobre isso que eu vou falar agora. Capítulo 2, o que esse elenco diz sobre as intenções da Marvel. Begin to create an MCU that reflects all the beautiful colors that I see in this room. A escolha desse elenco mostra pra mim que a Marvel quer fazer com o Shang-Chi mais ou menos o que eles fizeram com o Pantera Negra, claro que dado o contexto histórico de cada um dos grupos. A Marvel quer que o Shang-Chi seja um filme que dialogue com a experiência de ser asiático-americano, de você ser filho, neto, bisneto, descendente de imigrantes asiáticos que chegaram nas Américas e construíram sua história aqui. E você, eu, como sendo uma pessoa dentro desse ambiente, desse contexto, com essa história, quem é você? Como você constrói a sua identidade como asiático ou como americano? Como você balanceia a sua herança cultural com a sociedade que você enxerga na sua frente? Shang-Chi vai dialogar com essa experiência e como que eu sei disso? Claro que eu não tenho certeza, mas eu suspeito muito. Primeiro, pela escolha do elenco e do vilão e dada a história de Shang-Chi como personagem. Primeiro, o elenco. Simu Liu é o protagonista. Eu conheci o Simu Liu, sei quem ele é, pois eu acompanho e me inspiro por um canal estadunidense chamado Wong Fu Productions. Basicamente um canal que conta histórias Asian Americans, mostra Asian Americans sendo pessoas normais, com dimensão, dores, qualidades, defeitos, seus sucessos, suas derrotas. You're a yappy, a young Asian professional, because all you care about is earning a nice salary. What's so wrong with that? It's not wrong, it's just safe. Wong Fu Productions foi uma grande inspiração pra mim na criação do canal que eu tinha antes desse aqui, o Yo Bambu, em que eu fazia sketches com asiáticos brasileiros também. E escolher um ator como protagonista que tá tão imerso nessa pauta, nessa luta de atores asiáticos americanos por representatividade asiática, mostra pra mim como esse é o discurso que a Marvel, é um discurso que a Marvel quer colocar em Shang-Chi. Só que é pra lucrar. Claro que é pra lucrar, assim como foi o Pantera Negra, mas a sensação de pertencimento, a celebração da identidade asiática diaspórica que um filme grande e com um alcance como esse vai trazer, eu acho imensurável. A Marvel escolheu a Awkwafina. A Awkwafina, que literalmente tem um rap aqui no YouTube em que o refrão é Yellow Bitches in the Driver's Seat. E mais um monte de música falando sobre ser mulher e amarela. A Awkwafina, que é uma das principais vozes amarelas e que não parece ter nenhum filtro ao falar o que ela pensa. Se você segue ela no Instagram, deve perceber isso. E ela é uma das principais vozes, principalmente no que se refere ser uma mulher amarela e meter o pau em quem diminui ela por isso, ou melhor, meter a vagina em quem diminui ela por isso, como ela mesma diz. E por fim, o Mandarim ser interpretado pelo Tony Leung. O Tony Leung, diferente dos outros dois, é chinês, nascido em Hong Kong na verdade, mas ele não é imigrante ou filho de imigrante como a Awkwafina e o Simu Liu, como eu, como você, se for asiático brasileiro e tá assistindo aqui. E o Tony Leung ser o Mandarim mostra pra mim como é bem possível que em Shang-Chi a gente tenha literalmente um embate asiáticos americanos versus asiáticos da Ásia, mostrando, desenhando bonitinho de uma vez por todas que é diferente, que nós sim temos a mesma herança cultural, a história asiática é nossa história também. Gengis Khan, dinastia Song, dinastia Han, os contos e baladas asiáticas, dependendo de qual país da Ásia você tem ascendência, toda essa galera histórica, tudo que eles construíram é sim a nossa história, mas ser americano também, ser brasileiro também. O Simu Liu, a Awkwafina são asiáticos americanos, o Tony Leung é asiático da Ásia, e é literalmente esse embate que eu acho que a gente vai ver em Shang-Chi, asiáticos americanos chutando asiáticos da Ásia, que chutam de volta os asiáticos americanos, que chutam de volta os asiáticos da Ásia, e assim vai, e é uma luta, e isso é muito foda. Sem falar que o Mandarim é originalmente um dos maiores, se não o maior, pra mim é o maior vilão do Homem de Ferro. Eu sempre cresci achando que o Mandarim tá pro Tony Stark, o que o Coringa tá pro Batman, o que o Lex Luthor tá pro Superman, mas essa rivalidade
Homem de Ferro e Mandarim é datada. Ela reproduz a velha visão orientalista do Ocidente desenvolvido, tecnológico, científico e o Oriente mágico, selvagem, atrasado. O branco salvador versus o asiático mau que quer dominar o mundo com seus bigodes pontudos e risada caricata. Faz muito mais sentido o Mandarim, um asiático, enfrentar um super-herói também asiático, o Shang-Chi. E mais foda ainda, o Shang-Chi ser asiático-americano, expondo, portanto, as distinções entre nós, asiáticos diaspóricos, e os asiáticos da nossa terra-mãe. Que foda. Capítulo 3. Quem é Shang-Chi e por que contar a sua história? Eu vou explicar bem rápido aqui o contexto histórico do personagem Shang-Chi, quem ele é, etc. O personagem foi criado em 1972 por Steve Englehart e Jim Starlin, e os seus poderes são que ele luta Kung Fu excepcionalmente bem, já tendo enfrentado e triunfado perante vários oponentes com superpoderes, como punhos de ferro, e mais recentemente ele é capaz de criar várias cópias idênticas de si mesmo. O personagem mestre do Kung Fu, como ele também é conhecido, fez muito sucesso em meio à fissura dos Estados Unidos na época por filmes de artes marciais como os do Bruce Lee. O personagem ele foi introduzido pela Marvel como sendo o filho desconhecido do Dr. Fu Manchu. Pra quem não sabe, o Fu Manchu é um vilão criado em uma série de livros britânicos e ele é uma visão bastante racista e orientalista de asiáticos. Ele é o principal modelo responsável pela propagação desse estereótipo aqui e que acabou gerando outros estereótipos e visões estreitas de asiáticos. O bigode chinês do Fu Manchu virou uma característica étnica bastante utilizada para diminuir e ridicularizar asiáticos que não têm barbas tão recheadas como as dos brancos e portanto são estranhos, maus, menos homens que, sei lá, um Thor, por exemplo. Inclusive em português chamam essa área aqui, não é, de bigode de chinês. Tem a ver com estereótipos criados a partir do personagem do Fu Manchu. E Shang-Chi era filho dele inicialmente, mas depois isso foi alterado porque a Marvel perdeu os direitos do Fu Manchu. E aí o Shang-Chi fez um relativo sucesso na época, possuindo histórias próprias e tal, mas com a fissura por artes marciais diminuindo, também foi a presença do personagem na cultura pop. Ele nunca sumiu, ele sempre esteve presente ao longo do universo Marvel como um todo, aparecendo em vários eventos catastróficos Marvel, fazendo muitos crossovers com outros personagens. Mas ele sempre foi um personagem bastante B, nem B. O Homem de Ferro era B antes dos filmes da Marvel. O Shang-Chi, o mestre do Kung Fu, é um herói C, D talvez. A HQ mais recente que eu li dele foi quando ele aparece na HQ do Hulk e Amadeus Cho e eles se juntam com outros heróis Asian Americans, que é uma HQ muito legal e com esse filme agora as coisas vão mudar. Mas vão mesmo? Isso é uma pergunta, uma coisa que me perguntaram muito. O Shang-Chi é um herói que é um estereótipo. O estereótipo do homem asiático lutador de Kung Fu. Mais do que isso, originalmente ele é filho de um personagem orientalista e ofensivo como o Fu Manchu. Então como que vai sair um filme bom e que represente bem os asiáticos a partir disso? Exatamente. Capítulo 4. Um homem asiático lutando Kung Fu. Como isso é representatividade? Exatamente, pra mim tá bem claro o movimento da Marvel em ressignificar Shang-Chi e, portanto, ressignificar o asiático lutador de Kung Fu, dar humanidade e dimensão a esse asiático que é enxergado apenas como uma imagem pré-concebida na cabeça das pessoas. Pessoas essas que já pressupõem que conhecem esse cara aqui e conhecem todos que têm o fenótipo parecido com ele, seja homem, seja mulher, seja quem for. Eu enxergo e espero tá certo em enxergar o movimento da Marvel em dar humanidade para o lutador asiático de Kung Fu e, por tabela, para os asiáticos que sempre são representados como uma caricatura, seja a do nerd, seja a da geisha, seja a do vilão, seja a do mafioso, seja a da prostituta massagista, seja a do lutador de Kung Fu. Como trazer humanidade? Trazendo um diretor asiático que fez filmes incrivelmente emotivos e sensíveis como Short Term 12 e The Glass Castle, trazendo atores asiáticos americanos que há anos militam por representatividade de nossa história, de nossa individualidade na cultura pop que a gente consome, tornando um vilão caricato que era o Mandarim, clássico inimigo do Homem de Ferro, para enfrentar o primeiro super-herói asiático-americano a protagonizar um filme. Eu cresci assistindo meus heróis favoritos dos quadrinhos se tornando super-heróis de carne e osso nas telas do cinema, mas eu nunca assisti a um herói dos quadrinhos que era um estereótipo ambulante, filho de uma representação orientalista ofensiva de alguém como eu,
se tornando um super-herói de carne e osso com dimensão, carregando uma mensagem que é a minha mensagem, carregando uma história que é a minha história, lutando com Kung Fu não só para derrotar os inimigos, mas lutando com Kung Fu pela minha identidade como asiático, como americano, como brasileiro. Eu mal posso esperar para sentir que eu pertenço. Escreve aqui pra mim o que você espera desse filme do Shang-Chi, especialmente se você é asiático brasileiro. E também se você não for, eu quero muito saber o que as pessoas esperam do Shang-Chi. Você pode clicar aqui pra assistir por que eu sinto que o filme da Mulan não vai ser exatamente como Shang-Chi e representar a gente como asiáticos, americanos e brasileiros. E aqui pra mais vídeos sobre ser asiático brasileiro, uma playlist disso. Muito obrigado por assistir esse vídeo, pessoal. Eu sou o Léo e até a próxima.